Cristo permaneça conosco. Sempre gosto de registrar, irmãos, a alegria da recepção calorosa que eu recebo, mas acima de tudo, irmãos, estarmos juntos compartilhando esses momentos e lembrando que o trabalho só existe pela necessidade do trabalhador. Por isso estamos aqui. Muito bem, irmãos. O tema que foi solicitado que eu estudasse para aprender foi como alimentar a fé. E, acima de tudo, irmãos, nós vamos tentar construir um pensamento para que nós possamos, então, entender mais ou menos ao que eu quero me referir. Primeiro, eu vou lançar uma pergunta aos irmãos que vão ficar isso latente. A religião existe pela fé ou a fé que leva à religião? Quando eu falo em fé, irmãos, eu sempre gosto de buscar a origem dessas coisas, porque senão a gente fica muito assim perdido nessas histórias todas. E me permitam, essa palavra fé, ela é pistis no grego, e no latim é fides, que significa fidelidade. Mas eu prefiro ficar... No hebraico, a palavra fé é emuná, que é tudo que nos leva em frente, que nos dá sentido a alguma coisa. Fé, emuná, em hebraico. Eu prefiro ficar neste. E diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na abertura, está dizendo o seguinte: fé inabalável só que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Isto é, a fé que se torna inabalável, que não fica no dogma, naquelas... só pode ser encarada quando ela passa pelo crivo da razão. E observe, amados irmãos, que razão também a origem desta palavra é juntar, dar sentido, somar as coisas, analisar. É diferente de inteligência. Inteligência é ler o que está dentro. É intervir. Então, eu vou ler e vou entender o que está acontecendo. Este é o sentido. Mas, ao mesmo tempo, o professor Rivail, e isto foi ele que escreveu, não foi os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 5, e me permitam abrir aspas e ler para não me enganar, ele diz assim: esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial para ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontram tolos e imbecis? Digne-se a lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam-se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza, seja ela, a tirar da rol das crendices e dos simplórios. O caráter e o saber destes homens dão peso a estas proposições, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desses fenômenos caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que só se produz com a exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material. Visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica, quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair-se da sua ciência e dizer a si mesmo que o que lhes oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Isto quem falou, Livro dos Espíritos, no início, quando o professor Rivail fala daqueles que
duvidam de tudo acima das suas verdades. Livro dos Espíritos, irmãos, 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Estes atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? A resposta dos Espíritos: Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um ato, excesso qualquer, Deus não lhe profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Interrompa a leitura para as nossas reflexões, irmãos. Se a fé é algo que nos movimenta, e como eu comecei falando, irmãos, se é a religião que nos dá a fé, ou a fé que leva à religião. Ora, a religião é algo intrínseco em todos nós. Eu acabei da resposta que os Espíritos nos dão, que Deus Nosso Senhor colocou leis perfeitas. Acima de tudo, nós somos cheios de virtudes por sermos filhos de Deus. Mas precisamos exercitá-las, e às vezes não entendemos. E é preciso fazer com que, através do exercício, que na nossa compreensão, a própria reencarnação é o grande exercício de colocar todos os nossos potenciais à flor, fazer com que isso funcione. E que, às vezes, na nossa visão ainda muito rasa, pela nossa condição inicial de espíritos, nós viemos para sofrer e para pagar. Mas isso depende do entendimento de cada um, e não é isso que eu quero tratar. Quando nós tratamos do que alimenta a nossa fé, acima de tudo, irmãos, é preciso um pouquinho de humildade para entender que é intrínseco em todos nós essa necessidade de querer, de movimentar ao bem, de nos sentirmos melhor, de viver num lar melhor, num mundo melhor, e etc. E de tudo isso que nós podemos elencar nesse instante, não confundir com esta fé que nos move com uma fé comercial, que é aquela fé que eu venho na casa espírita porque vão me tirar um imposto. Aí eu aproveito, desculpe, irmãos, não foi combinado, eu aproveito o evangelho. Quem não participou, quem não viu, volte atrás para ver o que se trata o evangelho. Por que eu preciso retribuir todo o mal que a gente enumera e tudo que aquilo que a gente fica vendo como mal, com o bem? Primeiro, eu mudei de faixa, como o irmão explicou muito bem. Segundo, quando a gente vem na casa espírita, o que a gente vem fazer? Não é o nosso caso, naturalmente. A gente vem fazer sessão de descarrego, porque a gente quer que aqueles espíritos ruins que estejam com a gente vão para sei lá onde. Porque aquilo está me acompanhando, aquele espírito mal está me acompanhando, que aquele... Na realidade, eu estou pagando o mal com o mal. Porque no momento que a gente se identifica que eu preciso mudar as minhas vibrações, eu estou me libertando de tudo aquilo que eu enumero como dor e sofrimento e daquelas companhias que eu acho que não são adequadas para mim. Então, quando eu estou nesta faixa de buscar, eu estou também querendo entender esta fé que me movimenta para a melhora. E a prova maior do amor de Deus sobre todos nós, que se materializou entre nós, não existe outra maior do que Jesus. Que vem nos trazer alguns caminhos de colocar os nossos sentimentos e essa potencialidade que nós temos como filhos de Deus, desacreditados em nós mesmos, por isso sofremos tanto, porque a nossa fé ainda transita na minha fé em mim mesmo, e somos convidados, então, a esta fé que Jesus nos remete. E que ele sintetizou todas as outras coisas, irmãos, todos os profetas, todos os mandamentos, todas as religiões, tudo que nós possamos pensar, em 2 mandamentos que é tão difícil ainda na nossa esfera entender o que Jesus quis nos dizer.
com amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento e de nosso coração. Semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, nós criamos um outro desafio a todos nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Claro que nós criamos teorias paralelas agora, porque nós sabemos mais que Jesus. Para amar ao próximo, eu preciso me amar. Olha o grande exercício do egoísta, do narciso. Não, eu preciso me amar. Então eu não venho na casa espírita. Não vou sair do meu lar. Eu não venho aqui trabalhar, eu não venho me oferecer, eu não venho buscar recurso, eu não venho buscar nada. Porque eu me amo tanto, eu vou sair nessa chuva, meu Deus. Eu não consigo, de novo, o evangelho. Eu não consigo retribuir toda a complexidade que está me envolvendo com um ato de bondade, porque eu me amo. Eu sou vaidoso, eu sou egoísta. Então, Jesus já estava dizendo que nós nos amamos tanto, e dessa profundidade que nós nos amamos, precisamos retribuir ao outro. Ora, eu estou desencarnado, estou lá obsidiando na casa de alguém, seja qual for o motivo, irmãos, às vezes a gente só gosta da coisa ruim, né? Só espíritos ruins, mas tem pais, tem mães, tem filhos, tem parentes, tem colegas amorosíssimos de outras encarnações que estão ali aportando no nosso lar. A pergunta agora, irmãos, é que nós vamos inverter a posição. Somos nós desencarnados, porque às vezes a gente também não acredita. Nossa fé às vezes é meio cega, né, irmãos? Parece que a gente vai virar semente. A gente um dia deixa a roupinha, joga para lá e continua do mesmo jeito. Só tirou a roupa de carne. Invertemos, irmãos. Somos nós desencarnados que vamos lá em busca das pessoas que nós queremos bem, daquilo que nos vinculou. Qualquer que seja o vínculo, lembra que o nosso irmão falou? Por que tem antagonismo entre a sensação daqueles que a gente tem afeto e daqueles que a gente não tem afeto? Mas às vezes a nossa sintonia é o desafeto geral. E nós estamos desencarnados, agora voltamos. Isso é uma suposição, eu sei que todos nós que estamos aqui, exceto eu, vai todo mundo para o nosso lar. Vai ficar no paraíso da preguiça, né, irmãos? A gente vai ficar comendo vinho, alguém tocando arco, os anjinhos batendo asa, e Jesus, coitado, trabalhando. Joana de Anjos, todos os outros que vêm aqui nesse instante estão conosco. Não, né, irmãos? Não, né? Mas muito bem. Somos nós desencarnados agora, que pelas nossas complexidades estamos aportando entre nós aqui, seja lá nos nossos lares, no nosso trabalho, uns com os outros, não importa. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Como é que nós gostaríamos de ser trazido para a casa espírita? Como é que nós gostaríamos, já que nós estamos agora desencarnados, acompanhando encarnados, nós chegamos na casa espírita, como é que nós gostaríamos de ser tratados pelos trabalhadores? Porque eu acabei de dizer, irmãos, nós desencarnamos, deixamos o quê? A roupinha, o corpo físico. Mas ninguém se torna santo de um dia para o outro. É preciso esse exercício, esta vontade do emuná, do hebraico, desta fé que nos movimenta. Mas aí precisa de novo o deslocamento da fé do eu na fé que Jesus nos apresenta. No Evangelho do Cristo. E observe, irmãos, a tarefa grandiosa desse sermão. Isso está em Mateus. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós precisamos 1000 vezes, e isto é o amor do Cristo, 1000 vezes ser tocado em pequenas coisas e os nossos olhos se abrem e dizem: aquilo que eu estava fazendo não era tão bom. Este é Jesus. Aquilo que eu fiz, eu poderia fazer melhor.
Aquele que eu estou guardando mágoa, aquele pensamento que eu trago e que eu não mudo, agora eu preciso mudar, porque senão eu não mudo a companhia. Por isso a nossa fé tem que ser renovada à luz de quem sabe. E aí nós vamos perguntar, quem é que sabe, irmão? Jesus. E sabe, irmãos, eu vou confessar, eu sou sempre réu, confesso. O evangelho é tão bom, irmãos. Tão bom. Eu não vou dizer na estatura espiritual dos irmãos, eu vou dizer na minha. Que toda página que eu abro do evangelho me serve. Impressionante, né, irmãos? Porque eu abro o evangelho, eu leio lá, uma hora eu estou jogando pedra, uma hora eu estou assim, me escolhendo porque eu não quero ser apedrejado, né? Uma hora a gente é o bom samaritano, outra hora é aquele que rouba a esperança dos outros, outra hora é aquele que diz, eu não quero saber nada, que agora eu sou religioso e eu vou para a igreja, outra hora eu vou para não sei o que, vou orar, e a gente esquece das coisas principais. Eu começo a ler o evangelho e tenho plena certeza de uma coisa, irmãos. Eu não sei se os irmãos vão aproveitar isso. Eu não sou Jesus. Eu abro o evangelho, leio e digo assim, isso é para mim. Eu viro a página e digo, isso é para mim. Impressionante, né, irmãos? E por que isso, irmãos? Porque existe uma vontade dentro de nós que está intrínseca. Nessa vontade que hoje em dia a gente, enfim, hoje em dia qual é o nosso grande propósito na vida, irmãos? Ser feliz. A gente não precisa fazer mais nada. A gente veio neste planeta para usufruir felicidade. O que é felicidade, irmãos? Perguntemos uns para os outros o que é felicidade. Então nós jogamos todo mundo num abismo, numa busca incessante de felicidade. Então, como eu não consigo amar ao próximo como a mim mesmo, a minha felicidade e os outros, que cada um deu o seu jeito na sua felicidade, né, irmãos? Então eu posso te furtar, não posso? Porque eu tenho que ser feliz. Eu quero ser feliz. Então eu posso te odiar, porque eu tenho que ser feliz. Eu não preciso fazer mais nada, não preciso me preocupar com ninguém. E esta é a diferença da nossa fé que precisa ser mudada, a visão de quem? Do Cristo. Que olhou a todos nós e não ficou julgando, não ficou dizendo, apontando. Esses dias, irmãos, o evangelho é tão precioso e nos movimenta. Esses dias eu ouvindo uma pessoa de fé que estava falando da mulher adúltera. Você conhece a passagem evangélica, né? Que quem fosse pego em adultério ia ser apedrejado. E vão testar Jesus, olha só. A gente faz isso toda hora, né? A gente vem aqui e diz, Jesus, se tu não me mandar fazer isso, se não me der isso, se tu não renovar isso, se tu não... Enfim. E vendo esta pessoa, disse assim, o que há de interessante nesta passagem? Porque tem uma mulher adúltera. Que deu um homem adúltero. Já meus cabelinhos já... Porque em Levítico, irmãos, se a gente for ver lá no Velho Testamento, se alguém for pego em adultério, é morte instantânea por apedrejamento. Isso significa que o homem já tinha morrido há muito tempo. Só pegaram a mulher e levaram lá para Jesus. Disse, Jesus, eu vou te testar agora, viu? O que eu faço com essa mulher aí? Percebe, irmãos, que a inteligência, ler dentro, às vezes nos escapa? Porque nesse instante eu estou abonando a falta, preocupado com o outro. Erro é erro. O que Jesus recomenda à mulher adúltera? Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Por isso, amados irmãos, este emuná, esta vontade que nos movimenta, de sermos felizes, de sermos melhores, de viver experiências melhores, de viver num mundo melhor, de viver com as coisas materiais tão importantes a todos nós, necessita de um deslocamento dessa nossa fé que ainda está centrada no nosso egoísmo.
buscar de novo, irmãos, a simplicidade do Evangelho, não as teorias que não nos levam a coisas nenhuma. Às vezes, irmãos, é preciso até um pouquinho das palavras, que a gente diz assim, a moral de Jesus. E moral é uma coisa prática, que é estabelecida em qualquer local. Diferente da ética, que é repensar aquilo que nós estamos fazendo. Como nós já matamos a ética no nosso estado de compreensão, buscar a moral de Jesus é buscar nesses 2 mandamentos. Caramba, o que eu estou fazendo está ofendendo alguém? Será que eu estou vivendo a minha fé? Será que acredito em Deus Nosso Senhor? Ou a minha fé ainda transita muito mais pela opinião dos outros do que a minha própria? Será que a minha fé agora está diretamente relacionada à religião? Será que a minha fé não está necessitando, às vezes, de um pouquinho do crivo da razão? Que aí é a necessidade que está no livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé precisa ser observada? Porque no momento que eu crio ritos, e aí está a razão, eu posso vir aqui cheio de parlamentas, cheio de... imagine o que quiser, irmãos, e vazio por dentro. Eu posso estender o pão para o irmão e não querer, fazer por aparência. Esta é a fé que necessita da razão. Porque eu posso, aqui na casa espírita, irmãos, meus irmãos, atravessa a rua ali, acabou o espírita. O espírita que entende que tudo está sob o controle de Deus perante as outras religiões, como é que nós nos portamos? Observe, irmãos, que esta nossa fé que nos movimenta necessita, às vezes, de um pouquinho de parar e dizer assim, Senhor, me ajude. Porque aí eu vou buscar no Evangelho de novo a minha cura. E aí eu venho na casa espírita, irmãos, agregamos pensamentos positivos de melhora, de cura, de bem-estar, de saúde, de tudo que nós possamos imaginar. E a espiritualidade que está aqui presente, anônima, nesse instante consegue mudar aquele mal que nós produzimos com todo o bem que eles estão fazendo sobre nós. Que foi o que o nosso irmão explicou. Agora mudou, né, irmãos? Agora nós somos os beneficiados pelos nossos equívocos e eles entendem. Agora, nesse instante, irmãos, os irmãos desencarnados que aportam aqui vão ser atendidos pela nossa fraternidade, porque amanhã nós estaremos do outro lado. Agora, irmãos, nós podemos voltar para os nossos lares e olhar com os outros olhos. Não é mais o que o outro pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo outro, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque aí eu estou me curando. E é diferente, irmãos. Há um processo muito interessante, que é essa sintonia que é tão difícil de nós mudarmos. A gente já chega brigando, né, irmãos? Porque a gente tem razão, a gente não consegue manter o silêncio nem interno às vezes. A gente vai ver por que o outro não faz. Olha, irmãos, me desculpe, ser velho é ter história. Uma vez nessas simbioses do atendimento espiritual, uma pessoa me questionou. Primeiro que questionou a pessoa errada, deveria questionar a Deus. Ela tinha que cuidar do pai que era doente. Por que eu tenho que cuidar do meu pai? Porque o meu irmão não cuida. Pensei 1000 vezes, eu disse, a gente vai buscar o auxílio da espiritualidade, tudo aquilo que a gente crê, irmãos. Eu disse assim,
Tu cuida do teu pai porque tu quer. Porque se tu não quisesse, não tem ninguém que te obriga, tem? Não, mas por que ele não faz? Eu disse, amada irmã, é uma questão de coração nesse instante. Isto é, ela estava presa, no entendimento dela que ela tinha obrigação. E ela não estava fazendo ainda por amor, mas estava fazendo, diferente do outro que não fez. Tudo isso a gente fala. Mas até tu entender leva um tempo. Como nós levamos o nosso tempo de entender tudo que viemos buscar na casa nesse instante. E às vezes a gente não entende, né, irmãos? Porque o que a gente gostaria, né? Chegar em casa agora, cheio de santos, todos sentados, perninha cruzada, todo mundo esperando a gente chegar, né, irmãos? Quando a gente chegasse, tu foi na casa espírita, que bom, que maravilha, que Deus te acompanha. Só que não, né, irmãos? Às vezes não, né? A gente vai entrar naquele ambiente que o nosso irmão falou. O problema é que a gente também delega a nossa paz ao outro, não é assim? A gente sai daqui bem, feliz da vida, cantando, assoviando, leve que nem sei. Quando a gente chega em casa, assim, onde é que tu foi? Já tá com teu fanatismo já naquela casa lá? É o suficiente para desequilibrar, eu não entendo. Quer dizer, olha, quando quiser me acompanhar, já sabe o endereço. Não quero. Não, mas eu te convidei, pronto, muda de assunto. E o grande exercício que eu sempre digo, irmãos, que é o nosso exercício profundo de caridade. É a nossa água fluida. Não é uma benesse de Deus a gente levar como se fosse um passe a um atendimento de saúde, a gente leva com alegria, com esperança. Olha, agora a gente gosta do voodoo, né, irmãos? A gente gosta de... A gente pega a aguinha fluida e diz, eu trouxe água para ti que tu tá precisando, viu? Acabou o atendimento. A pessoa toma veneno. Pega a tua aguinha fluida, com todo esse amor que está dentro do teu coração e vontade de trazer o bem para o outro. Chega em casa, mistura com outra água, põe na geladeira. A água fluida não se desmancha por causa do frio e do calor, porque senão a gente tinha que ter uma temperatura ambiente, né, irmãos? Não. A água fluida só no norte do Brasil, que a temperatura agora está... Não. É o fluido espiritual que é colocado ali com muito amor. E essa é a nossa fé, que vai sendo transformada no momento que a gente começa a praticar pequenas coisas. Não é as grandiosas. Essas ainda não estamos capacitados. Quer dizer, desculpe, irmãos, eu não estou capacitado. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, no trabalho diário. Seja ele qual for o nosso trabalho, a gente vai fazendo aquilo com amor, sem ficar reclamando, porque reclamar não adianta nada, né, irmãos? Percebe? Que a gente muda o estado das coisas. E nesta noite, quem sabe, irmãos, nessas nossas reflexões que estamos fazendo aqui tão simples, a nossa fé possa ser ampliada na vontade que nos movimenta de estar com Deus. E quando eu falo estar com Deus, é estar vivendo bem, porque nós estamos dentro das leis de Deus. E aí a gente serena o nosso coração. Agora sim, eu posso levar a água para o meu irmão, posso, não vou fazer voodoo. Tem os papeizinhos, aqueles que não conseguem sintonizar na hora da prece que é feita, a gente tem os papeizinhos lá, não tem? A gente não precisa chegar em casa e dizer, olha, botei o teu nome lá na boca do sapo, que agora... Não, pega um papelzinho, escreve lá e pede a Deus Nosso Senhor que seja feita a vontade dele. E esta noite, irmãos, mais uma noite de grande aprendizado a todos nós que vamos receber muito, mas muito, muito mais do que viemos buscar nessa casa, irmãos. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, através desses ceareiros que estão nos envolvendo, é que vão nos oferecer em equilíbrio. Sabe, aquela vontade de ser melhor, de sair daqui melhor, são eles que vão nos oferecer. Mas também está a responsabilidade a cada um de nós, irmãos, nesse instante, de querer ou não receber.
de querer ou não mudar o nosso quadro. Percebe, irmãos? Que este é o amor de Deus se manifestando a todos nós? E que esta deve ser a fé que nos movimenta em dias melhores. Assim, irmãos, para encerrar, que eu sei que eu sou muito prolixo, e não preciso repetir isso, que os irmãos sabem, se deixarem, a gente passa a noite toda aqui. E olha, chimarrão com água fluida deve ser uma maravilha. A gente faz um chimarrão, uma roda aqui, só não terá o Judas para a gente falar mal, né? Que isso não leva a coisa nenhuma também, né? Que nosso Senhor, irmãos, na sua infinita misericórdia e amor, e toda a corrente espiritual que nesse instante nos auxilia, nos acode, nos ampara nas nossas buscas, que o Senhor abençoe os nossos projetos de melhor e cura. Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite. Que o Senhor permaneça conosco.